Olá, eu sou a Isabela do RH Primeiro A e hoje eu vou falar um pouco sobre os deuses, a religião, o sistema de castas e o legado da Índia antiga. Oi, gente, eu sou a Júlia De Carli, do RH1A, primeiro ano. Eu vou falar sobre a arquitetura na Índia Antiga e sobre o clima. Oi, gente, eu sou a Larissa, do RH Primeiro A. Vou falar do Império Gupta, Rio Indo e um pouquinho da Índia Antiga. Oi, gente, eu sou a Nicole do RH1A e eu vou falar sobre governantes, economia e rios. A civilização indiana é uma das mais antigas do planeta, localizada na placa indiana, na Ásia Meridional, e há evidências arqueológicas que teriam começado há 75 mil anos. Sua formação se deu ao longo do rio Indo, que era habitado por caçadores, coletores e nomandês. Lentamente, eles se passaram a se organizar em aldeias por volta de 5 mil anos antes de Cristo e ficaram conhecidos como o povo do Vale do Indo. Vou falar agora do rio Indo. O rio Indo é um dos rios mais longos e mais importantes naquela região, e é um dos mais destacados rios do subcontinente indiano. O rio Indo nasce no sudoeste do Tibete, na China, e corre na direção noroeste entre as montanhas do Himalaia, pela região Jammu e Caxemir, na Índia. O Indo é a principal fonte de água para a economia do Paquistão. Também é a maior fonte de água potável do país e é usado por muitas indústrias pesadas. O Indo é um dos poucos rios do planeta a possuir o refluxo de maré. Com a separação da Índia e do Paquistão em 1947, destruiu-se o excelente sistema de canalização criado durante a época colonial pelos britânicos. O Tratado de Água do Indo, firmado em 1960, estabeleceu a divisão dos cursos fluviais do vale entre os dois países. Na Índia existem vários deuses. Eu irei falar sobre dois. O primeiro é o deus Brahma. É o deus da criação, da criatividade e do intelecto. Ele tem 4 rostos, simbolizando as escrituras sagradas do hinduísmo. Também tem 4 braços que segura um rosário, um vaso de água, um livro e um lótus. Irei falar agora sobre a deusa Lakshmi. A deusa Lakshmi representa a prosperidade e a riqueza, sendo adorada por aqueles que passam necessidade financeira. Ela possui 4 braços de ouro, com o propósito de distribuir moedas de ouros e botões de lótus. Agora eu vou falar sobre as religiões na Índia. Na Índia surgiram diversas religiões e algumas existem até hoje. A primeira religião é o budismo. O budismo é uma filosofia da vida. Surgiu no século 6 a.C. e foi criado por Siddhartha Gautama, o conhecido Buda. A segunda religião é o Vedismo. O Vedismo surgiu no século 20 a.C., está baseada na mitologia, nos ensinamentos, nos rituais contidos no Vedas. Vedas é as escrituras sagradas dessa religião. É uma religião politeísta, ou seja, acredita em várias divindades. Por último, o hinduísmo. O hinduísmo surgiu por volta de 3000 a.C. Eles têm como origem o vedismo. Eles têm o respeito aos sistemas de castas. Eles acreditam em diversas divindades que são ligados a diversos aspectos do Criador, o famoso deus Brahma. O hinduísmo divide a sociedade em castas. As castas são divididas a partir da posição social que cada família se encontra. A mudança de castas são desrespeitosa para eles. São proibidos fazer casamentos de pessoas de castas diferentes. Até as amizades e relações de trabalho são definidos através de qual casta a pessoa pertence. O tom de pele era essencial para saber em qual casta a pessoa pertencia. As pessoas com cor de pele mais claro ficavam nas castas privilegiadas. Agora eu irei falar sobre as 4 principais castas. A primeira são os Brahmanes. Eles acreditam que nasceram da cabeça do deus Brahma. É a casta mais elevada, eles são comparados aos deuses. São formados por filósofos, sacerdotes e professores. A segunda casta são os Kshatriyas. Eles são formados por militares e integrantes da administração. Eles supostamente acreditam que nasceram dos braços do deus Brahma. A terceira casta são os Vaishyas. Eles acreditam ter nascido das pernas do deus Brahma. São formados por mercadores e comerciantes. A quarta casta são os Sudras. Eles acreditam ter vindo dos pés do deus Brahma. São compostos por operários, camponeses e artesãos.
Irei falar agora sobre os Dalits. Os indianos acreditam que eles são resultados da poeira dos pés do deus Brahma. Os Dalits representam 16% dos indianos. Eles sofrem toda a crueldade imposta pelo sistema de castas. Eles só podem usar roupas de cadáveres, só podem fazer trabalhos se for sujo, como, por exemplo, trabalhar no lixo ou cuidando de corpos mortos. Eles são considerados impuros, vivem em isolamento e em extrema pobreza. Eles sofrem todo o tipo de violência, tanto moral, física, social e sexual. É um povo que ninguém gosta de chegar perto. É um povo que não tem o que comer direito, não tem aonde dormir direito. É um povo que necessita de ajuda. Bom, agora eu vou falar sobre a arquitetura na Índia Antiga. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando o assunto é arquitetura indiana? Provavelmente é o Taj Mahal, uma das grandes obras da arquitetura mogal, que em 2007 foi considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. A realidade é que a Índia tem uma história arquitetônica muito rica, que mistura várias crenças, técnicas construtivistas e a busca pelo equilíbrio espiritual. A arquitetura hindu tem uma variedade de estilos. Tinha como objetivo criações de espaços sagrados, templos, espaços de adorações. Uma das principais características da arquitetura hindu é a presença de imagens de deuses, animais, até mesmo de homens. Isso acontece porque eles acreditam na harmonia de todos os seres do universo. Além disso, segundo a tradição, ver a ação dos deuses através da imagem faziam que as pessoas participassem da própria ação divina. Resumindo tudo isso, a arquitetura hindu é uma arquitetura muito rica. Não só porque é um lugar muito lindo, que chama atenção, mas sim pelas crenças, por ser um lugar sagrado, um lugar de adoração. E por isso é uma arquitetura muito rica, não só por ser tão lindo, mas sim pela história que tem tudo, sabe? A história atrás de tudo isso é muito lindo. Agora eu vou falar sobre os governantes da Índia Antiga. Os índios sofreram a expansão do Império Persa, sob a liderança de Ciro I e Dário I. Diversas regiões da atual Índia foram controladas pelos persas. Agora eu vou falar sobre a economia da Índia. A agricultura era a base da economia da Índia. Cultivava-se arroz, trigo, cevada, algodão e frutas como o tamará. As terras de cultivo eram irrigadas através de grandes canais. A criação de gado era uma importante ocupação dos indianos. Bom, agora eu vou começar a falar sobre o clima da Índia. O clima na Índia varia de um calor no sul a um clima mais frio no norte. Nas regiões setentrionais, neva com frequência no inverno. O clima é bem tropical e ventoso, exceto na montanha do Himalaia e do Hindu-Kush, que funciona como barreira para os ventos frios. Agora eu vou falar sobre os rios. O rio Ganges é um dos principais rios do subcontinente indiano e um dos 20 maiores do mundo em caudal. O rio Yamuna é um dos principais rios do norte da Índia, medindo 1.370 km de comprimento. O rio Narmada é um dos rios na Índia. É o quinto mais longo do país, o terceiro mais longo exclusivamente indiano. O rio Godavari é um rio que ocorre no centro da Índia e um dos mais importantes rios do país. O rio Kaveri é um longo rio do sul da Índia, banhando os estados de Karnataka e Tamil Nadu. O povo indiano deixou um legado para nós. Eles deixaram a religião budista, o hinduísmo. Eles inventaram os algarismos arábicos, a extração da raiz cúbica e quadrada e inventaram o número 0, que é tão usado e importante para todos nós. Agora vou falar sobre o Império Gupta. O Império Gupta foi o antigo império indiano que existiu aproximadamente de 320 a 550 e cobriu grande parte do subcontinente indiano.
Durante o período seguinte da dinastia Gupta, surgiu um hinduísmo menos rígido e mais eclético, formado por seitas dissidentes. Muitas das seitas surgidas entre 800 e 1800 são movimentos que ainda perduram na Índia. O reinado da dinastia Gupta era conhecido como Idade de Ouro da Índia. O Império Gupta terminou no final do século V. Seu fim foi determinado pela invasão dos hunos brancos, que conquistaram a maior parte do país.